E aí pessoal, beleza? Vamos hoje estudar o conceito de potenciação de números racionais. Antes, porém, eu gostaria de perguntar se ninguém aqui faz 5 elevado a 2 igual a 10, né? Nosso amigo aqui tá até te olhando esquisito. Vamos nos preparar, boa aula e vamos lá! Bom, os nossos objetivos na aula de hoje são os seguintes: efetuar a potenciação de números racionais com base racional expoente inteiro, compreender as propriedades da potenciação de números racionais e aplicar as propriedades da potenciação de números racionais. Todos esses objetivos estão previstos nos nossos documentos. Para a gente começar nossa conversa, eu acho que nada mais atual do que falar sobre a propagação do Covid-19, essa doença miserável que está provocando o nosso afastamento, o nosso isolamento social, nos privando da boa convivência, da boa e velha, do bom e velho bate-papo, da boa e velha rotina da sala de aula. Mas se der tudo certo, daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, no mesmo ambiente, estudando matemática. Vamos lá! Tem essa situação aqui cuja fonte está aqui, ó, e essa situação, esse texto aqui é um texto verídico, é um texto de jornal. O texto diz o seguinte: o ritmo de transmissão do coronavírus no Brasil continua alto e constante, alertam pesquisadores do Observatório Covid-19-BR, que reúne físicos de 7 universidades e monitora a progressão da pandemia no país. Uma das formas de comparação leva em conta o tempo que o coronavírus leva para dobrar a quantidade de pessoas contaminadas em determinado país. Nesse sentido, a velocidade do contágio no Brasil pouco se alterou, ou seja, tem velocidade, nós vamos ter que nos cuidar. Então, com base nesse texto aí, nós vamos propor o seguinte: vamos supor que o número de infectados a cada dia seja 21 vinte-avos da quantidade que eu estou chamando de I anterior. Como é que fica o terceiro dia dessa medição? Bom, a gente sabe, vamos dizer o seguinte: no dia 0, a quantidade de infectados, segundo o texto, é I. No primeiro dia, no dia 1 da contaminação, de acordo com o que nós estamos querendo medir, no dia 1, a quantidade vai ser 21 vinte-avos de I. 21 vinte-avos é uma fração maior que 1, então esse número vai aumentar. No dia 2, da infecção, da contaminação, vai ficar o seguinte: vai ficar 21 vinte-avos do dia anterior, ou seja, do dia 1. Em outras palavras, vai ficar 21 vinte-avos elevado ao quadrado de I, não é não? E por fim, no dia 3, que é o nosso objetivo, vai ficar o seguinte: vai ficar 21 vinte-avos do dia anterior, ou seja, do dia 2. Em outras palavras, no dia 3, nós vamos ter 21 vinte-avos elevado ao cubo de I. É verdade ou não é? Bom, repara só essa situação, repara como que essa situação progride, ó. Isso aqui é no dia 0, depois no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Essa situação progride conforme uma potenciação, não é não? No quarto dia, pela lógica, seria 21 vinte-avos elevado a 4 vezes I. Então, o que é a potenciação de números racionais pensando nessas situações que nós acabamos de estudar? Todo mundo vai concordar comigo que é uma multiplicação de fatores racionais iguais. Vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Ó, no dia 1, eu tinha 21 vinte-avos de I. No dia 2, eu vou anotar aqui pequenininho, ó, eu tinha 21 vinte-avos vezes 21 vinte-avos de I, e isso aqui, ó, é o dia anterior.
Então, eu tenho uma multiplicação de frações. E no dia 3, analogamente, eu teria o quê? 21 vinteavos de 21 vinteavos de 21 vinteavos de I. E isso aqui, ó, é o dia 2. Ué, então é isso mesmo. Potenciação de números racionais é uma multiplicação de fatores racionais iguais. Fatores racionais. Esse é o nosso objetivo. Ficou claro aí, pessoal? Com isso, a gente pode perceber que a taxa de propagação do coronavírus é muito alta mesmo. Pensa em 30 dias. Faz na calculadora. Depois você me conta. Se a gente observar a situação anterior, junto com esses exemplos, nós vamos poder concluir uma coisa daqui a pouco. A gente já observou a situação anterior, agora vamos nos atentar aos exemplos a seguir. Se eu tenho isso aqui, ó, eu tenho menos meio elevado a 5. O processo de potenciação para números racionais ele é muito parecido com o de números inteiros. Então, menos meio elevado a 5, o que é? Menos meio vezes menos meio vezes menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Tá bom? É isso. Quando eu tenho uma multiplicação de números racionais, basta eu fazer numeradores vezes numeradores sobre denominadores vezes denominadores. No final, se der para simplificar, ótimo. Então, se puder simplificar no meio do processo, tranquilo também. Bom, então, se a gente pensar nesse sentido, eu tenho o seguinte, ó. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, mais, menos. O meu resultado vai ser negativo. Depois que sabendo que o meu resultado é negativo, eu posso fazer o seguinte, multiplicar somente os módulos, só os números, só os numeradores e os denominadores. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Olha lá, ó. Esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse de novo. Resultado final, 1. Sobre quanto? Ué, vamos tentar descobrir. Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou fazer ó, vezes, 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 vezes. Eu tenho, então, 2 elevado a quanto, pessoal? Eu tenho 2 elevado a quinta, ou simplesmente menos 1 sobre 36. Faz aí para você ver. Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, nos outros aqui eu vou um pouco mais rápido. Né? Se tiver com dúvida, volta no vídeo, vê o que está acontecendo, ou então tira a dúvida com a gente, não tem problema não, só escrever. 2/5 elevado ao cubo é 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Isso aqui é igual a 8 sobre 125 avos positivo. Se tiver com dúvida, confere aí. Bom, menos 0,4 elevado a 4, todo mundo vai concordar que é menos 0,4, menos 0,4, menos 0,4, menos 0,4. Como eu tenho uma quantidade par de fatores, o meu resultado eu sei que é positivo. Depois disso, é fazer 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Vou fazer aqui rapidinho. Esse é o resultado final. 0,0256. Beleza. E por fim, menos 1,2 ao quadrado. De novo, ó. Eu tenho uma quantidade par de fatores negativos. O resultado disso é positivo. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Simples assim. Tranquilo? Então, se a gente observar a situação anterior com esses exemplos a seguir, nós podemos definir, né, sendo A um número racional com expoente natural n maior que 1, tem que ser maior que 1, porque se for elevado a 1 é ele mesmo. O zero, daqui a pouco a gente vai voltar nesse caso. Então, sendo um número racional A qualquer, com expoente natural n maior que 1, a gente pode definir o seguinte. A elevado a n é igual a vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? N vezes. Simples assim. Tranquilo? Vou chamar a atenção para o seguinte. Quando a gente tem um número racional
A, que eu estou chamando de base, ó, é um número racional A que eu estou chamando de base, cujo, vou corrigir isso aqui, viu, pessoal? Cujo expoente seja 1, A elevado a 1 é igual a A, ou seja, ele mesmo. Menos 7 quartos elevado a 1, menos 7 quartos. 2 quintos elevado a 1, 2 quintos. E menos 0,32 elevado a 1, menos 0,32. Outra coisa importante. Quando nós temos... Nossa, hoje os erros aqui de digitação estão ótimos. Quando temos um racional não nulo. Isso aqui é importante. Por que ele tem que ser não nulo? Porque 0 elevado a 0 é indefinido. Então, o número racional, a base, ele tem que ser não nulo. Com o expoente 0, a gente tem um resultado igual a 1. Então, independente do que esteja aqui na base, desde que não seja 0 elevado a 0, 1, 1, 1. Chamo a atenção para que o sinal do menos faz parte da base devido ao parênteses. Ok? Vamos lá. Algumas propriedades aqui para a gente retomar. A gente já viu todas essas propriedades quando a gente estudou potenciação de números inteiros. Vou retomá-las agora no contexto dos racionais, mas já vou dar um spoiler que não muda muita coisa não. Primeiro, quando você tem A elevado a M de mamãe vezes A elevado a N de natureza, você pode conservar a base e somar os expoentes. Então, o primeiro exemplo ficaria mais meio elevado a 4 mais 2. Simples assim, ou seja, mais meio elevado a 6. O segundo, olha lá, ó, lembra que quando não tem nada escrito aqui, o expoente é 1. Menos 7,1 elevado ao cubo vezes menos 7,1, eu tenho, conserva a base, ó, menos 7,1 elevado a 4. Somos expoentes, 3 mais 1, 4. E se eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Gente, isso aqui, ó, não é nada demais. É o que está escrito na propriedade 1 em linguagem matemática, tá bom? Eu vou apagar para ficar mais claro, mas tenta entender o que está escrito aí, que é bom a gente se acostumar. Esse símbolo aqui, ó, lembrando que ele chama pertence. Esse asterisco significa que é o conjunto dos racionais sem o zero. E eu acho que é só isso que a gente tem de novidade aí. Tá bom? Então, só para a gente praticar um pouco, se eu tenho 3 quintos elevado à sexta, dividido por 3 quintos elevado ao quadrado, eu tenho 3 quintos elevado a 6 menos 2. Ou seja, eu tenho 3 quintos elevado a 4. Gente, tem um detalhe que eu esqueci. O m tem que ser maior do que o n, nesse caso aqui, ó. Eu não consigo, para fins de potenciação, por enquanto, fazer 2 menos 6. Eu sei que dá menos 4, mas para potenciação isso tem um significado diferente. Tá bom? No outro exemplo aí, ó, menos 2,8 ao cubo vezes menos 2,8, eu tenho menos 2,8 elevado a 2, 3 menos 1. Tá certo, gente? Outra propriedade aí, ó. Olha lá, quando eu tenho potência de potência, o que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes, assim como acontece com os inteiros. Então, esse primeiro caso aqui, ó, vai ficar menos 1/4 elevado a 2 vezes 3, ou seja, menos 1/4 elevado a sexta. E o segundo exemplo vai ser menos 1,41 elevado a 15, que é 3 vezes 5. Última propriedade diz o seguinte: se você tem uma multiplicação de racionais diferentes, né, são dois racionais não necessariamente iguais, elevados a um mesmo expoente, é como se você pudesse aplicar a propriedade distributiva desse expoente para as bases, tá bom? Então, de novo, tentem entender essa linguagem aqui, ó. Tentem entender essa linguagem aqui. Não é nada que vocês não consigam entender e já é bom ir acostumando com essa forma de escrita matemática. Então, nesse primeiro exemplo aí, eu tenho 1/2 vezes menos 5 elevado ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Eu posso reescrever como?
mais meio elevado ao quadrado vezes menos 5 elevado ao quadrado. Ó, é como se eu pudesse aplicar aqui, ó, a propriedade distributiva. Tá bom? De novo, no exemplo de baixo, a gente tem menos 20 vezes mais 5,2 ao cubo. Então, eu posso reescrever isso assim, ó. Menos 20 elevado ao cubo vezes mais 5,2 elevado ao cubo. Propriedade distributiva. Simples assim. Gente, se vale para divisão, se vale para multiplicação, vale para divisão também. Aqui, ó. Tá certo? Se vale para multiplicação, vale para divisão. Então, se eu tenho 2,5 dividido por 1/3, isso tudo elevado ao quadrado, eu posso dizer que eu tenho 2,5 elevado ao quadrado dividido por menos 1/3 elevado ao quadrado também. Tá certo, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida, volta no vídeo, tira a dúvida, nos escreva. O que não pode é ficar com dúvida. Por fim, pessoal, eu espero que todo mundo tenha entendido qual é o conceito de potenciação dos números racionais, tá certo? O que nos resta agora, depois de mais esse brilhante conteúdo matemático, é fazer exercícios, porque é quando a gente faz os exercícios que a gente de fato aprende. Enviem para a gente dúvidas, escrevam para a gente, né? Não deixem essas dúvidas passarem despercebidas, não deixem essas dúvidas acumular. Não deixem as dúvidas se acumularem, porque a matemática ela é dinâmica e a gente sempre precisa caminhar. Talvez a dúvida impeça a gente disso. A minha pergunta é sempre o melhor remédio, a melhor solução. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo conteúdo. A gente está morrendo de saudade de vocês. Nós não vemos a hora de encontrá-los novamente, mas por enquanto vamos por aqui nessas nossas videoaulas. Até mais. Tchau.